Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar a respeito de um tema que deveria até ser mais falado, mas muita gente sequer ouviu falar ou tem informações a respeito, que é a questão da gravidez nas mulheres que têm doença falciforme. A doença falciforme é a doença genética mais comum no Brasil e ela é causada por conta de uma alteração de hemoglobina. No caso, a gente deixa de produzir, quem é portador dessa doença, né? Deixa de produzir hemoglobina A e passa a produzir uma hemoglobina alterada chamada hemoglobina S. Essa alteração mexe com o formato da hemácia, que é a nossa célula vermelha. E aí ela deixa de ser ovalada e flexível para passar nos vasos e conseguir adquirir a quantidade de oxigênio suficiente. E em situações específicas, essa hemácia ela acaba polimerizando, ela muda de formato e deixa de ser ovalada para ser em formato de foice, daí o nome da doença, falciforme. Isso acontece por conta de uma alteração dupla geneticamente. Então, eu recebo genes alterados da minha mãe e do meu pai. Se eu receber o gene de apenas um dos meus genitores, eu não tenho a doença falciforme, eu tenho o traço falciforme. Isso significa que eu sou portadora, mas eu não vou manifestar nada a respeito dessa doença. Minha vida vai ser normal, mas eu posso passar esse gene para os meus descendentes. Além disso, a doença falciforme, ela é multivariada. Então, a gente sempre lembra da anemia, que é a forma mais comum, a mais falada, mas existem outras formas de apresentação da doença falciforme, que são combinações dessa hemoglobina S com outros tipos de forma de hemoglobina. E aí, os sintomas vão ser os mais variados e a apresentação dessa doença também. Agora, partindo mesmo para a questão do vídeo, né? E a questão da mulher portadora de doença falciforme? Como é que ela fica na relação à gravidez? Não pode engravidar? Pode? E como é que funciona isso? Bom, a questão de ter a doença falciforme não é uma contraindicação de gravidez. Então, se você é portadora da doença, você pode sim engravidar. Mas o ideal é que você preste atenção e faça alguns passos que são muito importantes para que tanto o bebê quanto você tenham um desfecho melhor nessa questão da gestação. O primeiro passo é a gente pensar na questão genética mesmo, né? Fazer uma avaliação genética antes de engravidar. Isso porque, como eu falei, é uma doença genética que tem transmissão de pai e mãe. Então, é legal você, com seu parceiro, se você já sabe que tem doença falciforme, você sabe que você pode transmitir esse gene, né? Que você vai transmitir esse gene para sua prole. É legal você verificar com seu parceiro se ele tem ou não. Porque se ele tiver a hemoglobina normal, se ele não for portador do gene, é muito provável que os seus filhos, eles tenham o traço, mas não a doença. E também é importante até para você saber qual que é a chance desse bebê ter a doença falciforme ou não, ou ter o traço ou nascer normal. Feita a questão do planejamento genético, da avaliação genética, e você engravidou, tem que começar o pré-natal o mais cedo possível. Você é uma gestante de risco. Isso significa que você vai ter mais consultas de pré-natal, você vai ter que fazer mais exames do que as gestantes normais. Não que a sua gestação necessariamente vai ter problemas ou vai ter intercorrências, mas tem muita chance disso acontecer. Porque por conta da questão da fossilização das hemácias, tem grande probabilidade do seu nenê nascer prematuro, da placenta ser insuficiente, de não passar nutrientes nem oxigênio em quantidade suficiente para o seu bebê, de você ter alterações relacionadas à hipertensão, que é o que a gente chama de toxemia gravídica. Então, tem um monte de alterações que são metabólicas decorrentes de um aumento de pressão. Tem mais chance de você ter infecções. E as infecções, inclusive cáries, são extremamente importantes porque podem contribuir com a questão do parto prematuro. Então, você vai ter que fazer muito mais avaliações. Você vai ter que fazer um controle rigoroso com o dentista, você vai ter que fazer mais exames de urina, por exemplo, infecções de urina são muito comuns na gestação. Você, portadora de doença falciforme, mais ainda. Você vai ter que fazer mais ultrassons, especialmente ultrassons com Doppler, que é
como a gente faz para fazer uma avaliação do fluxo placentário, ver se o bebê está recebendo esse oxigênio, os nutrientes de uma forma adequada. As suas consultas vão ser no intervalo menor do que aquelas consultas feitas pelas gestantes que não são de alto risco, mas tudo isso não significa que a sua gestação vai ter problema, né? Ao contrário. E não significa também que necessariamente o seu bebê vai nascer antes do tempo. Embora exista mais chance de você ter um parto prematuro, é possível que você tenha um bebê que nasça no tempo certo. E aí, se ele nascer no tempo certo, como é que vai ser esse parto? Pois é, o parto vai ser o que a gente chama de via de parto obstétrica. Ou seja, depende de como você estiver. Se você e o bebê estiverem bem, é possível, sim, ter um parto normal, sendo portadora de doença falciforme. Nada vai impedir de você tentar. Até melhor, porque a questão do sangramento é muito menos, a recuperação é muito melhor e você vai conseguir ter um desfecho geralmente melhor. Então, é possível que você tenha um parto normal. Mas a cesariana, óbvio que não está descartada. Lembrar que cesariana é um parto de emergência, é um parto de exceção. Então, quando as coisas não estão indo bem, seja antes de começar o trabalho de parto, seja durante, seja no meio do caminho, a gente faz cesariana, né? Não tá indo bem para a mãe ou para o bebê, tem que preservar os dois. O desfecho que a gente quer é o binômio saudável, mãe e bebê. Terminado isso, né? Tive o meu bebê, deu tudo certo, não tô com anemia importante, tô bem, o bebê tá bem, tá todo mundo de boa. Como que vai ser, né? Pós-parto. Então, em relação ao bebê, ele vai fazer o teste do pezinho, porque esse é o jeito da gente diagnosticar a anemia e a doença falciforme ou o traço falciforme. E lá na maternidade, ele já faz esse teste. Se por acaso acontecer alguma coisa e não conseguir fazer o teste na maternidade, é possível que o bebê faça lá nas UBSs ou, em último caso, uma pessoa adulta também pode fazer o diagnóstico da doença falciforme, mas aí já é diferente, é através de um outro exame chamado eletroforese de hemoglobina. Então, na maternidade, eu tive meu bebê, ele vai fazer o diagnóstico, né, da doença falciforme. Se ele tiver doença falciforme, ele já vai ser encaminhado para algum lugar, um centro de referência, para poder tratar e fazer o acompanhamento e crescer saudável da melhor maneira possível. Se o meu bebê só tiver o traço, não tem o que fazer. Então, ele não tá doente, ele não tem uma doença, ele só é portador de uma anormalidade genética que pode ser transmitida para os filhos dele quando ele tiver filhos. Mas não precisa fazer nada. E ele pode também nascer sem nenhuma alteração, né? E para mim, eu que sou a gestante, vou fazer meu puerpério normal. Mas é importante lembrar, nesse puerpério, o planejamento familiar é fundamental para você se recuperar do parto. Então, não é legal você ter um filho atrás do outro, não só porque nenhuma mulher tem vantagem quanto a isso, a gestação é algo que desgasta demais, que cansa demais. Então, é importante a gente ter esse intervalo entre uma gravidez e outra. Mas também é importante, até para você saber, né? Eu quero agora? Quando que eu quero? Como é que eu vou fazer? Você vai fazer esse planejamento familiar, mas não existe necessariamente algo que você possa ou não usar. Existem alguns métodos que a gente recomenda, então, por exemplo, o uso de injeções trimestrais ou o próprio DIU, que você pode escolher, tanto DIU com ou sem hormônio, que são formas de você conseguir fazer o seu planejamento familiar de longo prazo, os implantes, enfim. Mas isso tudo precisa ser acertado primeiramente com o médico. Até para ver se você quer uma contracepção de curto prazo, de longo prazo, se você quer algo reversível ou não. E é possível, já na maternidade, você conseguir isso. Então, existem algumas maternidades que logo após o parto, já é possível da gestante colocar o DIU, por exemplo, e já sair protegida. Enfim, a gestação nas pacientes portadoras de doença falciforme, ela é sim de alto risco, é uma gestação que precisa de mais cuidados, tanto por conta da mãe quanto por conta do bebê, mas isso não significa que o desfecho vai ser ruim, não significa que vai ter tantos problemas assim, desde que você preste atenção, tanto na sua saúde em questões obstétricas, quanto na saúde na questão geral,
né? Ter um cuidado com a saúde bucal, que é muito importante por conta das infecções, com a saúde mental, que é fundamental. Quando você quiser, sempre se lembrar, fazer o planejamento familiar para você ter um tempo de cuidado, ter um tempo de recuperação e pensar o que é que você vai querer, qual vai ser o próximo passo, com calma. É muito ruim a gente acabar tendo gestações atropeladas e não conseguir se cuidar direitinho e, obviamente, também não vai conseguir cuidar do bebê de uma forma satisfatória. Bom, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser comentar alguma experiência, vai ser um prazer. Pode mandar mensagem, escreve aqui. E hoje a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.